Fala, turma do nono, beleza? Meu nome é Felipe, sou professor de geografia e durante esse tempo a gente vai tentar, né, buscar conhecer mais o mundo que a gente vive. O nono ano, ele é uma série muito importante na vida de vocês. Por quê? É a partir do nono que vocês vão começar a buscar e vão começar a ter uma compreensão desse mundo que a gente habita. E quando eu falo mundo, estou falando também a nível global. A gente tem as questões locais aqui, é lógico que a gente tem isso, mas é muito importante a gente buscar entender também as questões globais que envolvem o mundo. Por quê? Porque hoje a gente vive na fase da globalização. Então, alguma coisa que acontece aqui ou acontece ali, ela pode acabar repercutindo no mundo todo. Então, a gente tem um exemplo do vírus aí, da pandemia, né? O que aconteceu? Esse vírus ele vai surgir a partir de alguma dinâmica social em um determinado local. A partir desse momento que ele surgiu nesse local, ele vai se espalhar pelo espaço geográfico. Como o espaço geográfico hoje ele é hiperconectado, né? Através tanto da internet, do sistema de comunicação, ele também é hiperconectado pelos meios de transportes. Então, a gente tem avião saltando daqui para lá, de lá para cá, navios, né, carregando as coisas, trem, automóveis, ônibus e tudo mais. Então, o que vai acontecer? Esse vírus vai se espalhar para todo o globo. Então, por isso que é importante a gente começar a se atentar para as questões globais agora no nono ano. E uma dessas primeiras questões globais, né, é a divisão internacional do trabalho. Quando a gente para analisar a produção econômica dos países, o desenvolvimento dos países, a gente percebe uma clara divisão. Essa divisão do trabalho, ela se dá como? Bem simples, ela se dá basicamente assim. Um país vai produzir matéria-prima e outro país vai produzir tecnologia. Então, no caso do exemplo aqui de vocês, o que o Brasil vai produzir? Vai produzir mais elementos, mais produtos, né, voltados para a matéria-prima, produtos ligados à agricultura, à agroexportação. Então, por exemplo, o Brasil ele vai exportar o grão de soja e vai importar a ração feita dessa mesma soja. O Brasil vai exportar ferro e vai importar produtos, né, elaborados a partir desse mesmo ferro. Então, olha que contradição é a divisão internacional do trabalho. O Brasil, por exemplo, ele possui inúmeras matérias-primas importantes para as diversas indústrias. Só que não é tarefa nossa produzir esses produtos. A tarefa nossa no mercado global é distribuir a matéria-prima para os países ricos e, posteriormente, importar os produtos importados. Então, a gente pega, assim, celulares, computador, automóveis. Quais desses são de empresas nacionais? Quase nenhum. Então, a gente vê que o Brasil ele está se mantendo fielmente a essa divisão. Só que essa divisão ela é injusta, por quê? Na hora que você vai vender soja e na hora que você vai comprar celular, comprar automóvel, qualquer produto internacional, o Brasil, né, e todos os países subdesenvolvidos que dependem desse tipo de relação, eles vão ter o quê? Uma balança comercial desequilibrada. Porque, logicamente, a soja ela vai ter menos valor agregado do que um celular. E outra coisa, pessoal, a exploração da mineração, da soja, ela se dá através do desmatamento, da destruição da natureza. Então, vamos pensar no caso, o Brasil tem o Cerrado. O Cerrado ele é a maior farmácia do mundo, né? Do Cerrado que se extrai inúmeros elementos que vão fazer inúmeros remédios para curar inúmeras doenças. O que a gente faz com essa coisa preciosa chamada Cerrado, né? A gente desmata tudo o cerrado, taca fogo, mata os bichos. Se tiver indígena morando ali no meio, expulsa. Se tiver pequenos sitiantes ali morando no meio, também expulsa a galera e planta soja. Ou planta cana. Aí essa soja ela vai ser produzida em larga escala
e vai ser levada para abastecer quem? Não é para dar leite de soja para você, nem para mim. Essa soja é para virar ração para gado que está sendo produzido nos Estados Unidos, na China, na Europa. Então, o Brasil, a principal função do Brasil hoje é fornecer ração para boi estrangeiro. Então, a gente começa a perceber, opa, será que compensa a gente destruir as nossas águas, as nossas florestas, os nossos preciosos recursos naturais para fazer ração para boi estrangeiro? Então, o Brasil está numa sinuca de bico aí que ele tem que pensar o quê? Será que eu vou seguir nessa lógica que vem desde 1500, né, que é encher os países ricos de matéria-prima e depois comprar essa matéria-prima transformada? Então, é uma questão que ainda persiste no mundo e a divisão internacional do trabalho ela vai ser muito importante para a gente começar a compreender como o mundo é organizado e dividido também, né? Então, vamos seguir no próximo slide aqui e a gente vai perceber que o quê? Que esse mundo que a gente vive, ele é uma herança histórica, né? Ele foi construído em vários momentos, em vários processos históricos. Então, a gente pode começar aqui a observar essa linha histórica que eu deixei embaixo para vocês, né? A gente vai ver que o mundo, né, que a gente compreende hoje, passou aí por principalmente 4 momentos, né? Então, a gente vai ter aquele primeiro momento que foi marcado pela colonização europeia em cima do continente americano. Quer dizer que a história do mundo começou aí? Não, pessoal, a história do mundo ela é muito antiga, ela começou há 3 milhões de anos atrás, né? Com a espécie humana caminhando, desenvolvendo a pedra lascada, enfim, né? Não vamos adentrar muito a história da aventura humana aqui nesse planeta. Vamos começar a analisar essa história a partir do período colonial. Por quê? Foi a partir do período colonial que a globalização, que o mundo como é hoje, começou o quê? A mostrar as caras, começou a nascer, né? Então, o que aconteceu? O período colonial vai inaugurar o quê? As grandes navegações feitas principalmente por Portugal e Espanha. Quem tinha o poder técnico de desenvolver barcos que iria atravessar o Oceano Atlântico e fazer grandes navegações era justamente as duas potências que vão surgir na época colonial, que vai ser Portugal e Espanha. Tanto que a gente pega a América, principalmente a América Latina, né? Ela é dividida entre os países que falam a língua espanhola, que foram colonizados pela Espanha, e por um país de tamanho continental, que é o Brasil, que fala a língua portuguesa, né? Só que com o passar do tempo, a Inglaterra ela vai ultrapassar Portugal e Espanha através de uma revolução técnica. Então, observem como a tecnologia, né, essas questões que envolvem o desenvolvimento tecnológico, são importantes para construir o quê? Para construir poder, né? Então, quem vai ter o poder agora vai ser a Inglaterra. E por que a Inglaterra vai ter esse poder? Porque vai ser nesse lugar que vai surgir a revolução técnica, que vai dar para a gente a revolução industrial, né? Agora a gente vai ter o capitalismo industrial, que a gente vai ver isso mais para frente. Não se preocupem, que essa aqui é a nossa primeira aulinha, né? A gente está vendo o quê? Que o mundo de hoje, ele é uma construção histórica, que começou no período colonial, com Portugal e Espanha, que com o passar do tempo vai surgir a revolução industrial e a gente vai ter o imperialismo. Porém, com as modificações, com as transformações que o mundo vai ter, a gente vai ter de novo uma mudança. A Inglaterra ela vai ser destruída, sua economia, suas relações econômicas vai ser destruída pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Assim como os vários países europeus. E a gente vai ter agora uma mudança geográfica do poder, né? Da hegemonia global. Esse poder ele vai ser dividido entre 2 lugares, né? Os Estados Unidos e a União Russa Socialista Soviética.
Então a gente vai ter 2 territórios do mundo controlando a hegemonia global. E como vai ter 2 territórios no mundo, esse momento vai ser conhecido como a ordem bipolar. Então a gente vai ter os Estados Unidos representando o capitalismo e os soviéticos, né, a União Soviética, representando o quê? O comunismo, o socialismo, uma outra forma de pensar, uma outra forma de organizar o mundo. Então, os Estados Unidos queriam impor o tipo de organização dele e a União Soviética queria impor o tipo de organização dela. Só que o que vai acontecer nesse período? Vai acontecer um momento de muita evolução tecnológica. Vai ser nesse período que vai surgir a internet, satélite e várias tecnologias que a gente usa no dia a dia de hoje. Só que a União Soviética ela não vai estar muito fortalecida. Por quê? Porque ela participou ativamente das guerras mundiais. E ela não vai suportar a disputa. Em 1990, a União Soviética ela vai deixar de existir e a gente vai ter um momento que vai ser inaugurado, que é o momento de hoje, conhecido como a nova ordem mundial, onde um único país vai ter a hegemonia global, que é os Estados Unidos hoje, e a gente vai ter como um sistema econômico o capitalismo a nível global. Pessoal, isso que eu estou falando, a gente vai ver no decorrer das aulas. Então não se preocupe, professor, imperialismo, ordem bipolar, novo capitalismo. Então calma e fiquem tranquilos que a gente vai ver isso aí nas outras aulas, tá certo? Essa aula aqui é importante para a gente ver o quê? Que o mundo ele está sempre girando e se transformando. Há um tempo atrás, Portugal e Espanha eram os líderes, né? A hegemonia global. Hoje é os Estados Unidos. Amanhã, como tudo está indicando, pode ser a China. E como a gente não tem uma bola de cristal, pode ser que seja outro país também, né? Mas quando a gente para analisar os indicadores, a gente vê que a China está em uma ascensão muito rápida e veloz, que provavelmente em 1930, o 9º ano, vai ter mais uma fase aí, pós-nova ordem mundial, onde não vai ser os Estados Unidos como o país hegemônico, e sim um outro país, tá certo? Então, isso é natural do desenvolvimento do nosso mundo. Então, aqui para a gente analisar um pouco sobre o colonialismo, né? Como o colonialismo ele vai marcar o Brasil. Ele vai ser um sistema que ele vai marcar profundamente o Brasil. Várias questões que a gente tem hoje vêm desse período histórico. Por exemplo, a gente tem muito problema com o racismo, com o preconceito, com a discriminação daquelas pessoas que têm a sua origem ligadas ao continente africano. E por que isso acontece? Isso é uma herança colonial, porque essas pessoas foram capturadas, né, e transformadas em escravas. Não vão cometer o mesmo erro do nosso presidente de ir numa rede de televisão aberta e dizer que as pessoas africanas, né, vieram para o Brasil de livre e espontânea vontade. Não, pessoal, ninguém quer ser escravo. Essas pessoas, elas eram poetas, artistas, guerreiros, agricultores em seus lugares de origem. O que aconteceu? Elas foram capturadas e transformadas através da força bruta, da violência, da humilhação, do ódio, em pessoas escravizadas, né? Então elas não tinham o direito de ter família, de ter sobrenome, de falar e cultuar a sua religião própria, né? Elas foram colocadas aqui à força. Esse sistema colonial vai desenvolver o quê? O ódio à pessoa negra. Então, por isso que hoje o Brasil ele tem muito essa questão do preconceito e do racismo, que é algo que vem dessa história mal resolvida, né? O Brasil é um país que tem traumas passados que não foram resolvidos. Um desses traumas é a questão da terra. No período colonial, o Brasil foi transformado em uma grande plantação de cana, e não só de cana, né? De café, de algodão. E essas grandes plantações têm o nome de plantation, né? O plantation, o que significa? Uma
porção gigante do território brasileiro para uma única pessoa explorar essa terra. Essa pessoa, ela ia ficar riquíssima, ia ficar muito rica. Só que os seus 1.000 trabalhadores ia ficar na miséria, ainda mais sendo pessoas escravizadas. Então a gente começa a perceber que a desigualdade de terra do Brasil vai começar a provocar também uma desigualdade socioeconômica e política. Por quê? Porque as pessoas negras e indígenas não iam ter o direito de participar da política brasileira. Então eram pessoas excluídas. Então a gente vai perceber que o europeu nessa terra aqui, a partir de 1530, sempre vai ser a pessoa privilegiada, né? Ela vai ter direito a ter terra, a ter família, a ter sobrenome, a ter participação política, a ter direito a ir à escola, a ter condição de fazer uma faculdade na Europa. Então a gente vê que esse passado colonial no Brasil provocou uma marca que a gente presencia até hoje, né? Então a questão do tempo. Será que o passado passou mesmo? Eu acredito que não, porque tem vários elementos desse passado colonial presente nos dias de hoje. Só que o período colonial, ele teve um tempo de duração, né? O que vai acontecer? Com a Revolução Industrial, a Inglaterra vai ter muito mais poder econômico, muito mais influência global e vai ultrapassar Portugal e Espanha. No imperialismo, a Inglaterra não precisa vir aqui dominar territorialmente o Brasil. Igual Portugal teve que vir aqui, colocar bandeira, colocar a língua portuguesa, colocar a religião católica, colocar o seu modo de organização. A Inglaterra vai falar, não, beleza, vocês não precisam falar inglês. A gente não quer colonizar vocês. Vocês podem falar português, pode ter suas maneiras e tudo mais. Só que a economia deixa com nós, que a gente controla. Então a Inglaterra foi o quê? Ela foi malandra, né? Ela falou, ó, pode ser independente aí politicamente, só que economicamente eu que vou controlar vocês. Então, por exemplo, o Brasil, ele vai ter uma industrialização tardia, porque não era interessante para a Inglaterra que no Brasil acontecesse também a Revolução Industrial. Mas por que não? Porque se o Brasil faz uma Revolução Industrial aqui, de uma maneira rápida e não tardia como foi, o Brasil ia começar a disputar as matérias-primas e o mercado do consumidor com a Inglaterra. Então a Inglaterra falou, o quê? O Brasil vai ter indústria? Acha, o Brasil vai ser a minha grande fazenda, o Brasil vai ser o quê? O lugar onde eu vou pegar os minérios e tudo mais, e ponto final. Se eles quiserem, eles vão comprar os nossos produtos industrializados, tá certo? Só que no imperialismo, pessoal, o que aconteceu? A indústria começou a produzir muito mais do que a manufatura do que era antes. O poder da máquina, o poder de transformação das máquinas vai ser muito mais veloz do que o manual. Então, o que aconteceu? O mundo começou a exigir muito mais matéria-prima para fazer os seus produtos industriais. Tanto que a Europa vai pensar assim, olha, a gente tem uma porção de terra gigantesca, muito próxima da gente, né? Conhecida como continente africano. Um continente que foi o continente mais rico do planeta por vários séculos. Vários impérios, vários castelos, vários reis e rainhas viveram nesse continente. Só que aconteceu, quando Portugal começou a colonizar o mundo, começou também a colocar o processo de escravização nesse continente e começou a prejudicar muito esse continente. Quando chega o imperialismo, esse continente que nunca conseguiu ser invadido assim, dessa maneira, como foi através do imperialismo, ele está enfraquecido, está já com várias sequelas. O que acontece? A Europa aproveita esse momento de fraqueza territorial da África e invade e faz a partilha da África. Então foi um momento histórico bizarro, não sei se foi mais trágico do que o genocídio indígena, não dá para dizer assim, para comparar as tragédias, né? Tragédia é tragédia. Mas foi um momento muito trágico do mundo, porque a Europa vai invadir a África e vai fazer a partilha desse território. Essa partilha desse território vai gerar inúmeros conflitos, vai gerar inúmeros problemas que vão marcar a África de hoje. Então a África ela foi inteiramente o quê?
partilhada pelos países europeus. E essa partilha da África, ela vai desencadear um desentendimento que vai ser um dos fatores para acontecer a guerra mundial. Vai ter país que vai falar o seguinte, você pegou uma porção da África que tem ferro, eu não. Você pegou um pedaço da África muito grande, eu não. E o mundo industrial, que vai ter a Inglaterra, a Alemanha, a França, a Holanda, diversos países europeus, a gente vai ter Estados Unidos e Japão também, né, nesse processo do imperialismo. Esses países vão entrar em choque e vai desencadear guerras mundiais, né? Só que um pouquinho antes de falar dessas guerras, vamos ver aqui essa imagem, né, do rei Leopoldo e o Congo. O rei Leopoldo, né, o rei belga, que teve a sua participação ali numa porção da África, né, fazendo a partilha, participando da partilha da África. Aqui tem umas imagens do quê? Do genocídio e da crueldade que ele fez no povo que ele dominou. Cortava o braço, escravizava, mutilava as pessoas, torturava, a troco de eu não sei o que, né? De um experimentalismo humano sacana, né? E cruel, né? Mas, enfim, toda essa crueldade aí da partilha da África e todo esse processo de industrialização vai gerar duas guerras industriais, né? Que foram o quê? As guerras mundiais, que vai destruir o continente europeu, beleza? E vai ser a partir dessa aula que iremos continuar na próxima aula. Tá joia, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham começado a entender aí as dinâmicas do mundo. E na próxima aula iremos continuar daqui. Valeu!